Vamos lá. Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos. Teremos agora o início do primeiro dia do minicurso Educação Matemática Crítica com o Olhar Semiótico, que será apresentado pelo professor Dr. William José da Cruz. O professor Dr. William José da Cruz possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Presidente Antônio Carlos, mestre em Educação Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Educação Matemática pela Universidade Anhanguera de São Paulo e pós-graduado em Matemática pela Universidade do Grande Rio. Atualmente é professor adjunto efetivo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador do curso Matemática Diurna. É professor colaborador do Programa de Educação Matemática do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática. Aproveitamos para agradecer por aceitar o nosso convite e pela sua disponibilidade em participar do nosso evento. Muito obrigado, professor William. Agradecemos a presença de todos e todas, os da casa e também os presentes de outras universidades, e aproveitamos para relembrar algumas informações. Todos e todas devem manter seus microfones e câmeras desligados. Todas as dúvidas serão tiradas no final do minicurso, podendo ser enviadas a qualquer momento pelo chat. Lembramos que os certificados serão disponibilizados através da plataforma Integra para os internos e internas do ICE e enviado por e-mail aos demais participantes. Para garantir o certificado, é necessária a presença nos 2 dias de minicurso. Enviaremos no final deste minicurso um formulário que deve ser preenchido como comprovante de presença. Um bom minicurso a todos e todas, e qualquer dúvida estamos à disposição. Com você, professor. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Gostaria de, antes de iniciar, perguntar se vocês estão me ouvindo bem, se o som está chegando com nitidez. Estamos sim. Ok. Bom, primeiramente, né, para mim é uma alegria muito grande e uma emoção muito grande estar participando deste evento que foi organizado, preparado, pensado pelos nossos alunos da UFJF. É claro que com a ajuda de colegas professores, mas, em especial, né, a motivação, o pensar, o trazer a proposta, foi uma iniciativa realmente desses alunos nossos, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, e que nos faz muito felizes, né, por saber que os nossos alunos também já têm vontades de se desenvolver mais no que tange à profissão que eles escolheram, né? Quer seja o bacharelado, quer seja a licenciatura. E aí fica fácil a gente poder falar de educação matemática crítica, né? Quando os nossos alunos já tomam iniciativas de desenvolver um evento com esta magnitude, né? Estou percebendo aqui vários ex-alunos, inclusive ex-alunos lá do IFSU de Minas, que estão acompanhando este minicurso, além de ex-alunos também que já passaram pelas minhas aulas aqui na UFJF, e os novos alunos, aqueles que começaram a fazer o curso esse ano, mas infelizmente, em função dessa pandemia, a gente teve que interromper por hora, mas vamos retomar agora a partir do dia 21 de setembro, se Deus quiser, né? E com esta interação nova que a gente está fazendo aqui hoje, né? Um evento que tem essa diferença de cada um estar num espaço diferente, mas todos juntos aqui, numa mesma ideia, numa mesma vontade, que é essa troca de experiências que a gente vai estar desempenhando. Mesmo você, aluno, né, pode trazer uma experiência muito grande para nós professores e vice-versa, né? E é nesta troca que a gente vai constituindo aí o nosso ser profissional na área que a gente escolheu, né? Claro que o meu foco vai ser a educação matemática, a minha formação, mas que como coordenador, ou claro, não vou falar aqui como coordenador, mas
na posição de coordenador que atualmente eu estou, eu me sinto muito feliz por ver tanto alunos da licenciatura quanto do bacharelado com essa vontade aí de querer realmente transformar. E a gente está começando, né? Eu acho que esse evento é a prova de que essa transformação é possível. Bom, só para fazer um panorama do que a gente vai falar nesses 2 dias de minicurso, o título já basicamente traduz um pouco a ideia que foi pensada para este minicurso, né? A ideia foi a gente discutir, dar uma interpretação dessa ideia de uma educação matemática crítica. É claro que se a gente for buscar essa ideia lá nos originários, né, se eu for discutir basicamente as ideias de Olli, que é um dos maiores representantes da educação matemática crítica, aqui no Brasil em especial, a gente vai perceber que é uma discussão que envolve eu posso colocar entre aspas aí, mas com certeza que caminha para o que eu vou falar, né? Que é também um ato político, né? Na busca de justiça social. E isso nessa visão mais de Olli, né? Então, mas eu não vou aprofundar muito por esse caminho. Vou dar uma interpretação um pouco mais geral, né, dando condições de vocês buscarem aí depois outros textos, outros autores e poderem aprofundar conhecimentos nesta temática, né? E para o nosso trabalho, hoje em especial, a gente vai fazer um caminho aportado nas ideias do professor Biratan D'Ambrosio, ideias que eu comungo com essas ideias, né? Vamos também discutir um pouco o que Olli nos traz, talvez não hoje, mas sexta-feira, e fechando, né, passando por uma conceituação de educação, uma conceituação de educação matemática, uma conceituação do que é matemática nessa visão, e também o que seria uma perspectiva de educação matemática crítica, e finalizando na sexta-feira, entrando aí já no campo que eu gosto muito de trabalhar, que é o campo da semiótica. Então, o minicurso foi pensado, né, para a gente poder fazer este trajeto. Eu espero que vocês gostem, né, que eu consiga atender às expectativas de vocês em relação à temática que foi apresentada. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, eu vou ficar um pouco sem referência, então, se eu olhar para o lado, como eu estou olhando agora, é porque eu tenho um outro computador aqui que vai me ajudar, né, para trazer esse retorno de imagem aqui, caso eu fique um pouco perdido nesta seara de tanta tecnologia. Bom, então vamos lá. Eu gostaria que vocês dessem um feedback se estão enxergando a tela do computador. Está sim, professor. Está aparecendo para gente. Está aparecendo a apresentação? Está tudo direitinho? Uhum. Pois bem, eu gostaria de iniciar com uma provocação. Eu trouxe inicialmente, também está lá no material que vocês vão ter acesso, né, um texto que nós escrevemos. Eu gostaria de deixar essa provocação no início dessa fala. E dando aí um tempinho, sei lá, de uns 30 segundos, né, aqui nesse ambiente, o tempo ele passa muito rápido, né? Então, 30 segundos, vocês pensarem, por exemplo, nesta questão. O problema é o seguinte: cuidar de um louco custa ao Estado 4 marcos. Esse marcos é uma moeda alemã que vigorou de 1949 a 2002, agora é o euro.
né, que vigora lá como a moeda da Europa toda, incluindo a Alemanha, né? Mas o marco é uma moeda antiga da Alemanha, né, que teve aí, que vigorou durante esse período, 1949 até 2002. Então está escrito: cuidar de um louco custa 4 marcos por dia. Cuidar de um aleijado, 4,5 marcos. E um epilético, 3,5 marcos. A média é de 4 marcos por dia. E o número de pacientes é de 300 mil pacientes. Quanto seria economizado caso esses indivíduos fossem eliminados? Um problema matemático aí. Pensem neste problema. Bom, vencidos os 30 segundos, talvez vocês queiram um pouco mais de tempo, mas vencidos os 30 segundos, eu vou propor um outro problema. Esse é um dos problemas. Agora eu vou propor um outro, para a gente poder pensar. Esse outro. Uma loja fornece maçãs ao preço de 12 centavos a unidade, ou R$ 2,80 por uma cesta de 3 quilos. 1 quilo corresponde a 11 maçãs. Calcule quanto Pedro economizaria se ele comprasse 15 quilos de maçãs, pagando o preço por cesta, em vez de pagar o preço por unidade. Pensem, então, neste problema. Então, nós temos 2 problemas aí para pensar. Este primeiro, que a gente tem que pensar no que seria possível, né, na economia, e esse outro problema aqui, que quer saber o preço por cesta, né? Quanto ele economizaria se comprasse 15 quilos de maçãs, tanto por cesta quanto por unidade. Vou dar um tempinho também, 30 segundinhos para vocês poderem pensar. Seria interessante se eu tivesse uma música de fundo aqui, né? Aí eu colocaria essa música, daria esse tempo aí, né, dos 30 segundos. Pois bem, passados os 30 segundos, não sei se passou realmente, mas a gente está aqui numa questão estimativa. Aqui eu gostaria de trazer esses conceitos iniciais, um conceito de educação, um conceito de educação matemática, um conceito de matemática e um conceito de educação matemática crítica ou de educação crítica, baseado no que nós vamos produzir neste encontro de hoje. Bom, vocês fiquem à vontade para fazer questões, tá? No final, como o Daniel já explicou, se eu não souber responder, eu falo, eu não sei, né? E o que for possível de ser respondido, nós vamos responder. E no finalzinho, talvez eu vou abrir um espaço para as respostas aos 2 problemas aí colocados no início da nossa fala. Discutir educação matemática crítica, a gente tem que discutir o que é educação. Discutir o que é educação matemática. Discutir também, nesta visão, o que seria matemática. Para, a partir daí, construir ou tentar construir uma concepção de educação matemática crítica. Ora, como eu falei com vocês, esse trabalho tem um aporte teórico nos trabalhos do professor Biratã. E o professor Biratã, muito gentilmente, os meus alunos vão lembrar disto, principalmente lá do IF Sul de Minas, ele preparou uma aula a ser dada aos alunos do IF Sul e me deu a responsabilidade de comentar esta aula. Então, ele preparou a aula e me deu essa responsabilidade de comentá-la.
Então, partes do que eu vou comentar aqui também foi comentado nesta aula. Outra parte é uma novidade que eu venho trazendo. Por exemplo, esta conceituação de educação que ele traz em todas as suas obras, em todos os seus livros, e que eu assumo de certa forma, é uma conceituação de educação que põe a gente a pensar efetivamente o que seria educação num conceito mais geral. Então, educação é uma prática instituída e mantida pelas sociedades para dois propósitos: promover a cidadania e promover a criatividade. Poderíamos brincar com este termo cidadania, com este nome cidadania, fazendo algumas correlações. Se eu, por exemplo, pensar na ideia de ler e escrever o mundo de Paulo Freire, então eu poderia aqui, por exemplo, no aspecto semiótico, dizer que cidadania seria ler e escrever o mundo. Ler o mundo é interpretar esse mundo. Entender os direitos e as responsabilidades que cada indivíduo tem na sociedade. E escrever o mundo seria transformar esse mundo por meio de trocas de valores. Então, a cidadania, nesse aspecto, ela seria essa forma de transmitir valores, de destacar os direitos e responsabilidades de cada indivíduo na sociedade. E o que seria criatividade? Criatividade seria ajudar a cada indivíduo, ajudá-lo a descobrir as suas aptidões, a satisfazerem as suas aptidões para criar, inventar, inovar nos diversos campos artísticos, científicos, esportivo, matemático, no campo da própria educação matemática, se tornar, por exemplo, um professor da educação básica criativo, por que não? Então, educação é esta prática que tende a levar a essas duas ações, promover cidadania e promover a criatividade. Essa é a concepção de educação que vamos percorrer ao longo da nossa fala e de todo este minicurso. Agora, o que é educação matemática? O que seria a educação matemática? Essa é uma pergunta que tem várias perspectivas de resposta. É muito importante que vocês pensem nisso, né? Tem várias perspectivas de resposta. Então, é muito mais fácil a gente dizer o que não é educação matemática de início, do que dizer o que é educação matemática. E o que não é educação matemática? Não é treinar alunos para passarem testes. Não é um processo de memorização de alguma teoria, de alguma técnica, de alguma fórmula. Não é ensinando e repetindo operações e resolvendo problemas que não têm nenhum interesse, problemas que dói na visão do professor Biratã. Dói, desinteressantes, obsoletos e inúteis. Bom, educação matemática, então, não é isto. E o que seria, então? É uma forma de mostrar como a matemática fornece os instrumentos materiais e intelectuais para lidar com situações novas. Esta é uma perspectiva muito importante. Mostrar como a matemática ela é importante
para definir estratégias de ação, como ela é essencial para alcançar as duas grandes metas da educação: cidadania e criatividade. E nós temos um vasto repertório de exemplos. A modelagem matemática é um exemplo. Planejamento, leitura crítica de noticiários. A gente não ficar acreditando nas famosas fake news, né? Leitura crítica de contas de luz, de gás. Também, essas ações que a matemática fornece lá nas artes, nos esportes e nas diversas áreas da vida. Então, isto é educação matemática dentro dessa perspectiva. É claro que no meu livro, isso eu não vou comentar hoje, eu trago um complemento ao meu modo de ver dessa perspectiva. Mas isso vai ser um tema para sexta-feira. Então, educação seria a prática instituída para se alcançar aqueles dois grandes objetivos, cidadania e criatividade. A matemática seria o campo que fornece os instrumentos materiais intelectuais para se alcançar esta educação, a cidadania, desenvolver a cidadania, promover a cidadania e também a criatividade. Pois bem, meus queridos e minhas queridas, o que é matemática? Alguém poderia responder aí no chat o que é matemática para você, aí agora no chat, ou se quiser abrir o microfone também, não tem problema. O que é matemática? Alguém gostaria de... Matemática, olha, lembrando, não tem o que é certo, não tem o que é errado. O que tem é o que a gente vai construir em termos de conhecimento. Quem gera o conhecimento é o povo. Então, a gente vai construir isso juntos. O que é matemática? Vamos lá. Eu vou fazer um combinado. Eu só vou continuar se alguém responder. Várias pessoas responderam. Uma ferramenta que nos ajuda a quantizar. Resolução de problemas. Linguagem é uma forma que achamos de entender o mundo da nossa volta. Então, se vocês continuarem contribuindo, cada um de nós aqui vai ter uma resposta para essa questão. Talvez uma brincadeira, né, que é feita aí em alguns ciclos de professores, o que é matemática? É aquilo que o matemático faz. Mas o que o matemático faz? Matemática. É um jogo, né? Enfim, mas não dá para responder essa questão, não dá para responder se a gente não conhece um pouco do que o Biratã chama do ciclo do conhecimento. E este ciclo, ele parte da geração desse conhecimento, onde esse conhecimento é gerado, da forma como esse conhecimento ele é organizado, intelectual e socialmente, e como esse conhecimento ele é difundido. A gente precisa entender esse ciclo para se chegar a uma resposta possível para a pergunta: o que é matemática? Eu vou ler mais algumas aqui, ó. Matemática está inserida no nosso dia a dia a todo momento. Matemática é a ciência bruta, ferramenta para a comprovação de teorias da física e do universo. Olha quantas respostas. Mas sem um entendimento deste ciclo do conhecimento, as respostas são válidas, mas a sustentação delas que eu não sei. Note que eu disse, as respostas são válidas, a sustentação delas que eu não sei. Então,
vamos falar um pouquinho desse ciclo do conhecimento. Geração. A realidade, o contexto cultural, esse entorno cultural e natural, informa aos indivíduos e povos, que, em consequência, gera este conhecimento para explicar, entender e conviver com a sua própria realidade. Então, o conhecimento ele é gerado pelo indivíduo, pelo povo, para poder entender, explicar a sua própria realidade. Bom, este conhecimento gerado, ele é organizado pelo próprio indivíduo, que pega esse conhecimento e socializa esse conhecimento. Compartilha este conhecimento com os seus pares. Então, e esse conhecimento, é claro, ele é útil para a sociedade, por isso que ele é socializado, por isso que ele é compartilhado. Então, o indivíduo gera conhecimento, organiza esse conhecimento e socializa esse conhecimento. Mas acontece o seguinte: ele acaba perdendo a posse desse conhecimento para a estrutura de poder. Essa estrutura expropria este conhecimento, institucionaliza este conhecimento e devolve esse conhecimento ao povo por filtros, que também são alguns sistemas. Claro, isso serve para a sobrevivência do próprio indivíduo? Sim, não podemos dizer que não, mas também serve para a servidão ao poder. Então, o conhecimento que foi gerado pelo indivíduo, organizado intelectual e socialmente por esse indivíduo, é expropriado pela estrutura de poder, que organiza esse conhecimento em termos de normas, códigos e tal, e depois devolve esse mesmo conhecimento que foi gerado pelo povo para a sobrevivência do próprio povo e também para a servidão a esse sistema, a essa estrutura de poder, ou ao poder constituído. Meus queridos e minhas queridas, com base nisto, eu gostaria de lembrar, se vocês me permitissem aqui, esta obra literária bem antiga de lendas sumerianas. Né? Os sumerianos ali, onde fica hoje o Iraque, o Kuwait, se eu não me engano. E essa aqui é uma obra bastante expressiva. Tem um livro do professor Biratã. Estão conseguindo... Não sei se vai conseguir ver. Estão conseguindo ver? Que é esse livro aqui, é um livro artesanal. O título do livro é EA, Pitágoras e Avatar, Cenários Distintos em Matemática. O professor Biratã, ele faz uma releitura também deste livro, de partes desse livro. Mas é muito importante a gente perceber que o uso de metáforas ele é muito importante nesse universo matemático que a gente vive e nesse universo de conhecimento que a gente está inserido, né? A metáfora ajuda a gente a entender certas coisas, a criar um ambiente de compreensão. Ora, matemática, fazer matemática ou dar aula de matemática sem usar metáfora, do meu ponto de vista, é algo impossível, né? A gente fala que X é um número, né? Quer dizer, a gente diz que uma letra é um número.
Então, a gente usa metáfora o tempo todo, né? E num episódio que tem nessa epopeia, esse livro tem gratuito na internet. Um episódio muito interessante é o episódio do dilúvio. E eu vou aqui fazer uma interpretação, um olhar semiótico para uma parte deste episódio, né? Mas é claro que há outras interpretações também, né? E neste episódio existia Ea. Ea era um deus, né? Uma divindade arcadiana. Né? Ele corresponde, para quem gosta de estudar esses textos, essas obras mais antigas, né? Corresponde a Enki, que para os sumerianos é o deus da sabedoria. Então, Ea é o deus da sabedoria. E ele é um deus pacífico, né? É um deus que parece que não faz mal a ninguém, né? Mas ele não é confiável, porque por vezes esse Ea também ele é traiçoeiro e cruel, né? A gente pode entender que essa inspiração divina, ela antecede a matemática. Agora eu vou pegar ali um gancho na resposta, né? Ferramenta que nos ajude a quantizar, etc. Então, ela antecede essa ideia da matemática como um instrumento que vai administrar as necessidades sociais e etc., né? Que vai ajudar a entender esse mundo e etc. Então, a gente vai fazer um joguete em relação a isso, né? E a matemática no épico, ela circulava entre homens e deuses, né? Essa história de homens e deuses. Bom, deixa eu entrar propriamente no episódio, para vocês poderem entender onde a gente vai chegar com isso tudo, né? Então, no início, somente existiam os deuses. Esses deuses, eles eram distribuídos aí entre aqueles que a gente chama de Anunnaki. Os aristocratas, os consumidores da época, né? E nós tínhamos uma outra espécie que era os Agigi, uma espécie de produtores escravos. Mas esses produtores, esses escravos aí, eles se revoltaram com os deuses e falaram assim, a gente não quer mais servir a esses deuses, né? E pararam de servir os Anunnaki. Então, Ea, com toda a sabedoria que ele tinha, ele propôs, poxa, vamos criar aqui uma raça, né, que vai nos servir. Então, ele criou a raça humana, né? Homens que nascidos de argila, né? Que ia substituir os Igigi, né? Neste trabalho de servidão aos deuses. Olha, eu não vou entrar em nenhum mérito religioso, mas lendo o épico, né, o épico de Gilgamesh aqui, que a gente está lendo, né? A gente pode... Desculpe, Gilgamesh, a gente pode fazer uma analogia com histórias bíblicas conhecidas, né? Mas eu não vou entrar nesse lado, tem algumas pessoas que discutem isso, né? Depois vocês podem procurar aí esse texto ou mais informações sobre isso. O que eu vou fazer é esse jogo aqui, nessas metáforas, para a gente poder atingir o nosso objetivo. Então, Ea propôs a criação dessa raça humana, né? Homens feitos de argila, de barro e tal. A raça humana criada pelos deuses eram os mortais, né? Que foram criados com esse propósito de servir aos deuses. Mas acontece o seguinte, eles acabaram se multiplicando muito, tornaram-se extremamente barulhentos e exigentes,
que até que um deus chamado Enlil, que seria o deus supremo, né, dos outros deuses, ele decidiu, olha, vamos eliminar essa raça, eles estão muito barulhentos, estão fazendo balbúrdia. Eu acho que daí que surgiu o termo balbúrdia, aí, tão utilizado ultimamente aí, né? Então, eles aí estão fazendo muito barulho, estão muito, sabe, não está dando. Vamos eliminar essa raça. Isto, o Deus Supremo, né? Então, o que ele resolveu fazer? Ó, vamos lançar na Terra um grande dilúvio, aí a gente acaba com toda essa raça humana, acaba com tudo que tem nessa Terra, e pronto. Acabou esse barulho, acabou a balbúrdia. Bem, o que acontece? EA pensava o seguinte, ó, Deus da sabedoria, né? Poxa, mas se a gente eliminar todos eles, todos os trabalhadores, isso, quem vai nos servir? Não vai ser uma boa, né? E aí o que EA fez? Existia um homem, um humano, chamado Utnapishtim. É isso mesmo, os nomes são muito estranhos, né? Outra, os nomes são estranhos e eu não sei se é a pronúncia correta dos nomes. Eu estou fazendo a pronúncia aqui no bom e velho português, né? Utnapishtim, que era um homem muito sábio também, né? Ele corresponde a Atrahasis em arcadiano. Tem a epopeia de Atrahasis aí, também muito interessante, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não. E o Deus da sabedoria, então, chegou para ele e instruiu, olha, vai ter um grande dilúvio aí na Terra, vai acabar com tudo, então você vai construir uma arca, colocar lá sua família e amigos, e colocar lá alguns animais, tenta escolher aí animais aí, pelo menos casal aí de cada espécie e tal, coloca dentro dessa arca, porque vai arrasar tudo, os deuses estão furiosos. Então, o EA passou para este humano, o Uta, todas as informações para construir esta arca, todas as medidas para construir essa arca. Eis as medidas da embarcação que deveras construir, que a boca extrema da nave tenha o mesmo tamanho que o seu comprimento, que o seu convés seja coberto, tal como a abóbada celeste cobre o abismo. Leve, então, para o barco a semente de todas as criaturas vivas. Então, dessa forma, e dando mais informações sobre a medida, né, de quanto havia de medir, quantos côvados havia de medir, qual seria o formato desta arca, deste grande barco, né? Essa informação foi passada para este humano que construiu, e aí, é claro, eu estou fazendo uma reinterpretação aqui própria do texto, veio o dilúvio. Durante 6 dias, 6 noites, a terra inundou. Pois bem, passados 6 dias, 6 noites, né? As águas foram voltando ao seu normal, os deuses, eles acabaram chegando ao consenso de que poderia terminar aquele dilúvio, né? E, para surpresa do Deus Supremo, havia sobrevivido alguns humanos que, em função de toda essa situação aí, né, daquele dilúvio, mas havia sobrevivido. E esse Deus ficou muito bravo, né, no início, mas depois ele acabou se convencendo de que bom que tenha sobrevivido alguns humanos, né, porque agora a gente pode novamente povoar a Terra com esses humanos e eles continuarem nos servindo, né. E acabou premiando o Uta, que é esse humano, dando a ele a imortalidade. Bom, a história, então, foi mais ou menos assim, né? Com algum enfeite, foi mais ou menos assim que aconteceu. Só que é o seguinte, gente, que mensagem que a epopeia nos transmite? Uma mensagem muito clara.
Note que a gente está falando do ciclo do conhecimento. Geração, o indivíduo gera, organiza intelectual e socialmente, e depois esse conhecimento é expropriado pela estrutura de poder. E a mensagem que traz essa epopeia, ela é muito clara. A mensagem que se impõe é o medo. Antes de qualquer palavra, de qualquer narrativa, de qualquer escrita, é o medo. A reverência aos deuses aí é óbvia. Por quê? Porque os deuses ensinaram qual é o instrumento de salvação, que é a construção dessa arca, que sem as medidas dadas por eles quem? Os deuses, não poderia ser construída, ser consumada. Aí eu chego num ponto. Matemática, então, é coisa dos deuses. Matemática é coisa dos deuses. Mas, William, você está falando isto? Você está falando sobre essa coisa? A mensagem passada pelos que estão no poder é justamente essa, né? Principalmente aqui, aqueles que são responsáveis pelas escrituras, né? Confere à matemática um tipo de atributo divino. Somente os especiais, somente aqueles que são gênios, somente os deuses, ou aquele que tem uma tendência a ser Deus, que domina a matemática. E isto foi falado por um brasileiro chamado Paulo Freire, numa entrevista que ele deu ao professor Biratan D'Ambrosio em 1997. Ele afirmou que ele poderia ter sido um grande matemático, mas ele nunca foi estimulado a ser um grande matemático na escola. Ele nunca foi estimulado a ser um grande matemático. E ele disse mais: na minha geração de brasileiros do Nordeste, quando se falava em matemática, nós estávamos falando de algo sobre deuses. Como pensar em Deus? Em deuses, desculpe. Pensar em deuses é algo que está entre a loucura humana, né? Então, coisa de loucos, matemática. Mas aí eu reforço. O que é matemática mesmo? Mas para se chegar a esta resposta, entendido todo esse ciclo do conhecimento, mas para se chegar a essa resposta, a gente precisa de um pouco mais para trás. A gente precisa entender um pouco mais distante, voltar lá na evolução da espécie humana. E esta é uma imagem muito utilizada nas palestras do professor Biratan, e que eu peço licença para usar aqui. Vamos fazer um paralelo. Lembre-se que lá no épico, quem criou o homem foram os deuses. O homem feito de argila para servir aos deuses. Agora a gente está na evolução da espécie humana, o homem advindo do macaco, ficando em pé, bipedismo, desenvolvendo um instrumento que facilitava raspar o osso de sua caça, que é a idade da pedra lascada. Depois, construindo instrumentos que pudesse abater a sua caça um pouco mais distante. Desenvolvendo a agricultura. Depois, no processo de indústria. E, finalmente, como estamos aqui hoje. E, finalmente, como a gente está nesse momento, né? Todo mundo aí na frente do computador neste momento.
Bom, ou do celular, né? Enfim. Então, gente, essas são as capacidades adquiridas pela espécie humana durante a sua evolução. O bipedismo, que é a questão do equilíbrio, do controle do corpo. A pedra lascada, que para ser desenvolvida, teve que haver essa questão, esse pensar sobre a dimensão dessa pedra, o quanto ela tem que ficar fina, o quanto ela tem que estar afiada e etc. A lança, ó, geometria analítica aí, ó. Sempre eu vou olhar para lá porque eu estou tendo a minha visão no computador ali, tá? Então, se eu ficar de lado, não se preocupe, você vai acompanhar o meu retorno. Então, a lança, ó, vetores aí, ó, direcionamento. Agricultura, nós temos aí os calendários. Indústria, a questão da automação. Ora, a tão necessária hoje em dia informática, 500 processamentos. Pois bem, todas essas capacidades foram desenvolvidas pelo próprio homem para satisfazer as suas necessidades materiais, para se manter vivo e dar continuidade à sua espécie. O aqui e o agora. E esses grupos de humanos desenvolvem esses instrumentos, socializam esses instrumentos, essas práticas de caça, essas práticas de cultivo, são todas elas aí compartilhadas, socializadas. A ocupação de espaço, comércio, as medições, as contagens. Tudo isso está subordinado ao contexto natural e social em que este grupo está inserido. Lembre, geração, organização do conhecimento. Geração, organização intelectual e social do conhecimento. Essas capacidades, gente, que são tão importantes para lidar com situações, quer sejam reais, quer sejam imaginárias, elas dependem de estratégias. Elas dependem de estratégias. Quais estratégias são essas? Estratégias para avaliar, estratégias para comparar, estratégias para ordenar, estratégias para classificar, medir, quantificar, para inferir. Ora, estamos prontos. O que é matemática? Matemática é o conjunto de estratégias, tanto práticas quanto teóricas. As práticas, que são essas técnicas e artes que a própria espécie humana desenvolve para avaliar, comparar, ordenar, como já falamos anteriormente, né? Para inferir sobre fatos que acontecem no seu próprio contexto natural e cultural. E as estratégias teóricas são as explicações que existem e que são desenvolvidas sobre todas essas técnicas, sobre essas artes, sobre esses fenômenos, sobre esses fatos do contexto natural e cultural. Esta é uma concepção de matemática muito importante para a gente começar a construir um aspecto de educação crítica. Bom, essas estratégias, elas geralmente são explicadas por processos cognitivos, levando aos indivíduos, de uma forma geral, a desenvolver dois tipos de matemáticas. Uma matemática concreta, essa que
que ajuda a satisfazer as necessidades ali do dia a dia. Vou abrir um parênteses, tem o professor Reginaldo, ele gravou um vídeo comigo, está no YouTube. No final, se der, Daniel, eu vou fazer uma propaganda do meu canal no YouTube, não sei se pode, mas no final eu vou fazer uma propaganda. Mas o professor Reginaldo gravou um vídeo e participou de um evento, de um programa de extensão, que eu sou coordenador, né, da comunidade negra Juiz de Fora. Falando isso, segunda-feira, às 17 horas, nós temos um encontro muito importante que vai ser coordenado pelo professor Francione, lá da educação, que vai conversar com 3 artistas de Juiz de Fora, artistas negros de Juiz de Fora, sobre toda essa temática aí do negro, do racismo, que a gente está aí a todo momento vivenciando aí no nosso país, né? Então, o professor Francione vai estar segunda-feira, às 17 horas. Eu vou depois deixar, Daniel, a live, eu vou mandar para o seu e-mail você divulgar para o pessoal aí o endereço da live, que vai acontecer segunda-feira, às 17 horas. Mas o professor Reginaldo gravou esse vídeo, após o encontro, nós gravamos um vídeo que ele fala de um olhar colonial, um olhar decolonial, desculpe, um olhar decolonial para a sala de aula de matemática. E neste vídeo, ele trouxe um exemplo muito interessante, que as pessoas no Quilombo, que ele desenvolveu o projeto dele, né, junto com os alunos dele da educação básica, né, alunos do ensino médio, se eu não me engano, ele mostrava lá como o pessoal, né, lá da agricultura fazia para medir, por exemplo, eu quero medir um terreno ao qual, sei lá, eu vou plantar, eu vou capinar, etc. Ele media isso por aquilo que eles chamam de quadras, né? E tinha um instrumento de medidas que era tipo uma vareta. Tantas varetas assim, tantos assados, dá uma quadra. Esta é uma matemática prática, esta é uma matemática concreta. Uma matemática para satisfazer essas necessidades mais correntes. E, por outro lado, essas estratégias também levam os indivíduos a desenvolver uma matemática abstrata, que busca fundamentar esta matemática concreta, essas técnicas desenvolvidas, esses procedimentos. Ela não visa uma aplicabilidade imediata, mas constrói um corpo de conhecimento, olha, um corpo de conhecimento sobre diversas práticas que foram aí desenvolvidas, né, para resolver situações ali correntes, né, do dia a dia. Teoriza essas práticas. Ora, meus queridos, só aqui nós conseguimos identificar 2 formas de matemática. 2 formas de matemática. E outra, mesmo que a matemática seja um conjunto que envolve essa prática e a teoria que explica essa prática, se eu considerar isso como uma única matemática, eu posso dizer que existem diferentes contextos naturais e culturais, diferentes práticas, portanto, diferentes teorias desenvolvidas. Ora, conclusão: há diferentes matemáticas. Resumindo, eu acho, a gente pode não mudar isto, mas eu acho que falar matemática é um erro. Nós temos que falar matemáticas. Ora, professor, mas e o cálculo que eu estudo? E a geometria analítica que eu estudo? E a álgebra linear que eu estudo? Esta matemática que a gente estuda é um tipo de matemática. Talvez com esse viés cultural mais europeu, né? É um tipo de matemática. Existem
outros tipos de matemáticas? Existem outros tipos de matemáticas. Há diferentes matemáticas, diferentes formas de avaliar, de comparar, de ordenar, de classificar, diferentes formas de medir, de quantificar, diferentes formas de responder a este ambiente natural e social dos diversos grupos. Gente, se existem outras matemáticas, a gente fala então que essas outras matemáticas são as etnosmatemáticas de cada grupo cultural ou profissional. A matemática que vocês estudam no curso de matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora é uma etnomatemática. Mas é a única? É a única? Não. Não é a única. O corpo de conhecimentos que se desenvolve a partir de avaliar, comparar, ordenar, etc. e tal, num determinado contexto, é denominado etnomatemática. O que vocês estudam atualmente, então, repetindo, é uma etnomatemática. É uma matemática com uma perspectiva, com um viés cultural, e social também, talvez até político, não sei. Ok? Eu acho que depois de passar por isso tudo, a gente pode tentar concluir alguma coisa aqui. Não sei se a gente vai concluir. O ideal é que a gente saia daqui com bastante dúvidas, porque quando eu tenho dúvida, me dá vontade de buscar, né? Me dá vontade de querer saber mais. Se eu achei, eu vou sair dali, estou pronto, já sei tudo, então aquele curso ou aquela palestra não foi muito boa. A gente tem que sair com bastante dúvidas e buscar, né? Buscar. Então, o que podemos concluir com tudo isto que falamos? Primeiro, que o acúmulo de conhecimentos, fazeres, saberes, o saber como fazer, esse saber como fazer que satisfaz as necessidades tanto materiais quanto espirituais de uma sociedade, esse acúmulo de conhecimento ele é gerado pelo povo. Conhecimento matemático também. Mas, em determinado momento da história da sociedade, esse conhecimento, então, ele perde a posse originária. Ele é expropriado e manipulado por uma comunidade associada ao grupo que detém o poder. Essa comunidade, sacerdotes, autoridades, acadêmicos, enfim. E o que acontece? Por meio de alguns mecanismos institucionais, este conhecimento, ele, que é um conhecimento também, que é um conhecimento místico, de certa forma, ele acaba sendo mistificado e impregnado de controles e de filtros. E devolvido, após tudo isso, ao povo, que é o responsável pela origem desse conhecimento. Eu agora comecei a olhar para cá, porque tem uma câmera aqui também, mas eu acho que a câmera que está funcionando é do computador. Eu montei aqui, eu não vou mostrar, lógico, mas eu montei aqui todo um aparato e tal, né? E agora eu não sei para que lado que eu fico olhando, então não se preocupem. Estiver olhando para o horizonte, né? Eu estou imaginando cada um de vocês sentado na minha frente na sala, ou em círculo, né? A gente batendo esse papo, a gente trocando essas figurinhas tão importantes. Então, vamos lá. O povo gera o conhecimento. Acho que a gente não pode negar isso.
Esse conhecimento ele passa por esse processo de estruturação e codificação após ser expropriado. Acontece uma coisa muito engraçada. Esse mesmo conhecimento acaba se tornando inacessível ao povo que gerou. Gente, não vamos longe. Estamos aqui, num curso com diversas pessoas que estão fazendo curso de matemática. Pense no conhecimento matemático. Esse conhecimento, gente, que é tão essencial para o povo, para a sobrevivência desse povo, para a evolução desse povo, é devolvido dessa forma estruturada, codificada, mistificada, por alguns meios institucionais. Que meios são esses, professor? As escolas, as profissões, os graus acadêmicos. E toda uma série de mecanismos aí de habilitação e credenciamento para a estruturação, codificação e difusão deste conhecimento. E para este fim, é claro, criam-se algumas instituições. Sistema de educação, ou sistema escolar, como queiram, sistema de produção, sistema judiciário, sistema econômico, sistema de saúde, sistemas. E esses sistemas, eles acabam funcionando de acordo com as regras e códigos que também constituem novos conhecimentos ou novos corpos de conhecimento. Não tem como a gente pensar na educação matemática numa perspectiva crítica sem a gente refletir sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Sem refletir até mesmo sobre esse significado de crítica. Gente, esse conhecimento impregnado desse misticismo aí, que foi gerado por essa estrutura de poder, para a própria conveniência dessa estrutura, em muitos aspectos, desenvolve alguns sistemas de valores, gente, e sintetiza naquilo que o próprio sistema de poder, dependendo de qual for, chama de ideologia. Chegamos na ideologia. Escola sem partido. Pensar em desenvolver uma escola sem partido é pensar numa ideologia. É pensar numa ideologia, num sistema de valores que é próprio da conveniência de uma certa estrutura de poder. Talvez para perpetuar essa estrutura? Não sei. Meus queridos, o que é ideologia? Aqui uma conceituação. Claro, existem outras. Pode existir outras, mas esta aqui eu acho que atende bem ao que eu particularmente acredito. Ideologia pode ser conceituada como um sistema de crenças, cuja intenção é esconder, disfarçar ou filtrar questões que estão ligadas a problemas desenvolvidos aí no âmbito de grupos sociais. Olha, eu fiz a minha educação básica
na década de 80. Da década de 80, eu estudei o ensino... Antigamente era primeiro ao quarto ano, depois veio quinta ao oitava, depois primeiro, segundo, terceiro ano do científico. Mas eu estudei minha educação básica, comecei lá na década de 80, como eu nasci... Na verdade, eu tenho só 20 anos de idade, viu, gente? Mas você sabe, né? A gente faz umas regressões. Mas eu quero dizer para vocês que, quando eu estudava, as pessoas falavam da seguinte forma: olha, que o ensino está ruim, que ninguém passa de ano. Na verdade, acontecia muito disso mesmo. Olha, eu vou contar uma história que é um segredo para 52 pessoas que estão nesta live. Eu falo, Daniel, não grava isso não, mas não tem como parar a gravação, então vamos gravar. Esse discurso era tão forte de que ninguém sabe nada, o ensino está ruim, ninguém sabe, que não sei o quê, que eu estudava numa turma com 35 alunos. 35 alunos. Dos quais 5 alunos foram aprovados, passaram em matemática. 5 alunos aprovados em matemática. Eu sempre fui a favor da maioria. Eu não posso, porque eu sempre fui a favor da maioria. Eu fiquei no meio dos 30 que foram reprovados em matemática à época. Mas esse discurso de que está tudo muito ruim, esse discurso é de longa data. E aí tem um professor, o Roberto Baldino, o professor Baldino, que escreveu um texto muito interessante. O título do texto é A Ideologia da Melhora. Porque todo mundo fala a todo tempo que está ruim, que está ruim, que está ruim, mas ninguém diz quando que começou a ficar ruim e o que efetivamente está ruim. Não quero dizer que o ensino básico está mil maravilhas. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que uma certa crença que a educação pública está tão ruim, e já está ruim há tanto tempo, que tantas pessoas que falaram que estava ruim passaram pelo poder e não conseguiram melhorar, por exemplo, isso me deixa um pouco incomodado. Aliás, me deixa muito incomodado. Então, um outro detalhe muito importante, que este corpo de conhecimento, ele é devolvido ao povo por meio de alguns executores. E quem são esses executores? Os professores, os advogados, economistas, médicos, políticos, etc. Né? E todos esses aí são credenciados por esse sistema de filtros. Né? Todos esses aí passam por esse credenciamento. Vamos lá. Já estamos caminhando aqui para o encerramento dessa primeira parte. Aí eu vou abrir para tirar alguma dúvida, algumas questões. Do ponto de vista da educação crítica, gente, não é papel do educador, não é. E agora eu vou falar aqui olhando os olhos de todos vocês. Não é papel do educador matemático, servir a esse sistema de filtros, mas o papel dele é estimular cada indivíduo a alcançar essas duas grandes metas da educação. É estimular cada indivíduo a promover a cidadania, é estimular cada indivíduo a desenvolver o seu potencial criativo. Este é o papel do educador matemático. E fazer isto por meio da sua disciplina, chamada matemáticas. As matemáticas. O professor Biratã é muito claro nisto. Criatividade e ação comum
São as duas coisas responsáveis pela revolução nesse ciclo do conhecimento. Pensar nessas coisas. Bom, é claro que a sociedade que a gente vive, que a gente conhece, essa sociedade nossa, tão complicada, uma sociedade que não se entende em certos aspectos, ela apresenta esta passagem do místico para o mistificado. E o que acontece nesta passagem? Cria-se uma barreira entre aquele que deve entregar esse conhecimento e aquele que vai receber esse conhecimento, gente. Quantos alunos falam assim? Eu não gosto da escola. Ou quantos falam? Eu não gosto da aula de matemática. Por que será? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Queridos e queridas, a educação matemática, nessa perspectiva crítica, ou um papel mais amplo, a educação crítica, ela tem esse papel de conscientizar para essa barreira. Vamos lá. Vamos retornar agora aos primeiros problemas. O primeiro, quanto seria economizado se eliminasse todo mundo lá? Eu espero que não, que vocês não tenham pegado o lápis, a caneta e começado a fazer contas aí. Porque se eu pensar no conhecimento já institucionalizado, estruturado, e não olhar para o que está escrito, somente dando atenção às formas de aplicação de um determinado conceito matemático, talvez vai estar conivente em assassinar pessoas, só porque tem algum tipo de comorbidade, porque um determinado tipo de sistema de poder quer efetivamente eliminá-los. Esse problema foi retirado, como disse, do livro do professor Orne, quando ele discute aspectos potencializadores, e tem até um trabalho muito interessante da Jéssica e da Karine também, ele vai muito nessa linha. Jéssica e Karine, alunas lá do IEF de Minas, que defenderam o TCC delas há pouco tempo, que vai muito nessa linha, né? E o segundo problema? O segundo problema é você criar uma situação que não se verifica na prática, ou pelo menos poderia se verificar na prática. Por que não tirar o aluno da sala de aula para ir numa determinada quitanda, ou não sei se é quitanda não, né? Uma determinada, sei lá, supermercado, feirinha, e verificar, né, quantas maçãs ali, em média, seria necessário para formar 1 quilo. Se isso é possível. Esse é um aspecto de você entender esse mundo real e a matemática do outro lado, fazendo essa interação. O nome disso é modelagem matemática, que problemas daquele tipo não oferece. Teve um problema também que surgiu na internet aí, um problema mais ou menos assim, que o cara foi numa loja e roubou R$100. Olha o problema. O cara entrou numa loja, roubou R$100. Passou algum tempo, ele voltou à loja com aqueles R$100 que ele roubou e comprou um sapato num valor de, acho que de R$80. Aí a pergunta do problema é, qual foi o prejuízo do dono da loja? Poxa, a pergunta tinha que ser, como a gente está naturalizando uma pessoa que entra numa loja e rouba?
por meio de um problema que só pensa em resolver usando a fórmula matemática para isso. Né? Aumenta essa barreira. Aumenta essa barreira. É necessário uma nova cultura de educação, como o professor Biratã bem falou nesta aula que ele me incumbiu de comentar lá no IEF de Minas, que eu também utilizei aqui na UFJF com algumas turmas, matemática escolar 3, eu acho. O professor de matemática tem na disciplina dele o instrumento necessário, gente, para fazer essa análise crítica do que está se passando na nossa sociedade. Na nossa sociedade. E olha o quanto a nossa sociedade está precisando. O professor ele tem a responsabilidade na busca de melhoria desse ensino. Não existe mudança sem o professor. Vocês que optaram por fazer licenciatura têm que ter essa consciência. Você é responsável pela mudança, pela tal melhoria. Porque primeiro a gente vai buscar a causa deste ruim. Aí atacar. Porque senão fica todo mundo falando o tempo todo. O aluno não sabe, o aluno está sem base, o aluno está fraco e o ensino está ruim, é porque ninguém sabe nada, ninguém aprende nada. O que isso gera? Um não entendimento da realidade. E aí vai lá, na hora de apertar um botão para votar, vota sem a consciência. Mas é responsabilidade nossa, professor. É responsabilidade nossa estar na linha de frente dessa mudança. Pode mudar currículo, pode propor novas escolas, pode propor novas metodologias, novos instrumentos, mas é o professor que transforma. Mas, professor, se eu chegar lá e não vencer o currículo, olha, há uma briga constante entre professor e currículo. Se eu não vencer o currículo, se eu não vencer o que está lá naquela grade, se eu não terminar o livro no final do ano, eu vou ser cobrado por isso. O professor Biratã disse o seguinte: faça o que o sistema quer que você faça, mas seja insubordinado, engane o sistema. Aproveite alguns momentos para enganar esse sistema. Saia dessa gaiola de vez em quando, olha as cores que estão fora dessa gaiola, depois você retorna algumas vezes, que talvez a gente não vai conseguir. Mas, gente, esse momento que está acontecendo aqui hoje, 52 pessoas, dessas 52 pessoas, 50 pessoas podem estar falando, ele está falando uma besteira danada, mas uma das pessoas dessas 52 pode se sentir tocada por isso e falar, é efetivamente isto que eu vou fazer a partir de agora. Se eu mudei uma pessoa, se eu mudo um aluno, eu já ganhei o 100% daquilo que foi possível fazer para uma sociedade melhor. Professor, futuros professores, futuros profissionais da matemática que, de certa forma, talvez entrando numa universidade, vai ter que também dar aula, nós não podemos aceitar de forma passiva as reformas, não podemos aceitar de forma acrítica as mudanças que são impostas pelo sistema de poder. E isto não é ser comunista, não. Isto não é ser... tem vários nomes que eles usam, né? Que eu nem sei. Isso é ter compromisso com a educação, promover a cidadania e também promover a criatividade, autonomia e bem comum. Autonomia e bem comum, sempre, sempre, sempre.
Nós temos que ter esta noção. E finalizando por hoje, então, são 8h24, eu fico por aqui a responder algumas questões, se eu souber, lógico, né? E aqui algumas referências que foram usadas nessa fala de hoje. Muito obrigado, professor. Excelentes falas. Eu estava até comentando com a Johanna que eu estava até arrepiado já com algumas falas suas. É sempre importante as suas colocações e é desse pensamento político que nós sempre precisamos ter mesmo na educação. Até agora nós temos uma pergunta da Tainara Alves. Como ajudar o aluno a ver a matemática no dia a dia? Como fazer ele perceber que a matemática não é só aquilo ali dentro de sala de aula? Essa é uma boa pergunta. Como é o nome? Tainara. Tainara, acertei? Acertei, né? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Mas a primeira coisa é o seguinte: eu tenho que primeiro olhar que tipo de matemática eu percebo. Eu, Tainara, que tipo de matemática eu percebo? Se a matemática que eu percebo é aquela cujo teorema de Pitágoras pode acontecer sem eu ter que pensar, por exemplo, no triângulo, retângulo, a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetas aos quadrados, é isso mesmo, né? Não sei. Enfim, sem pensar na figura, sem pensar no objeto matemático, imagina só como eu vou trazer uma percepção de matemática para esse aluno, mesmo que essa percepção esteja relacionada com alguma coisa do cotidiano dele, né? Ó, a modelagem matemática ela é muito interessante. Eu não vou falar ainda dos experimentos mentais, que é a minha praia, mas a modelagem matemática é muito interessante. A modelagem matemática fala o seguinte: de um lado você tem o cotidiano, a realidade. Do outro, você tem a matemática. A questão é como fazer a interação de um para o outro. Isso é muito importante. Porque é o seguinte, me permita aqui, eu vou pegar, sei lá, eu quero pegar um objeto aqui que... Vou pegar um objeto aqui. Vamos estar em casa, a gente pode pegar qualquer objeto, né? Vou pegar esse objeto aqui. Eu poderia perguntar a todos vocês, esse objeto que eu peguei, ele é o quê? A gente que está muito aí com a matemática a todo momento na nossa cabeça, a gente vai falar o seguinte: esse objeto é um retângulo. Mas, na verdade, não. Na verdade, esse objeto é um quadro. É um quadro que tem um certo formato. Agora, eu posso procurar na matemática que já está lá posta alguma correlação entre a matemática e o objeto que está aqui. Porque esse objeto que está aqui nunca vai ser a matemática que eles conhecem. Ok? Esse é um ponto. Tá? Se você quer desenvolver essa correlação usando a matemática que já existe aí, você faz esse movimento, é um movimento de modelagem. Pega isso aqui agora e desenha no seu caderno. Que figura geométrica e tal parece com isso? Aí vai falar um retângulo, um quadrado e tal. Você pode até construir esse conceito com ele, que é o ideal. Então, não é que ele vai enxergar a matemática aqui, ele vai traduzir esse objeto, porque esse objeto aqui, ó, ele não tem matemática. A menos que eu pegue esse objeto e modele matematicamente. Se eu não modelar matematicamente esse objeto, eu não vou encontrar nenhum tipo de matemática aqui. Agora, como foi feito esse objeto? Que tipo de medidas foi utilizado? Como foi avaliado isso? A dimensão, o espaço e tal? Aí a gente está partindo com uma matemática mais concreta.
depois que fez isto, formaliza esse conhecimento para transformar isto em algo teórico, mais abstrato, né, para esta socialização. Então, Tainara, eu vejo que caminhos como este, usando a modelagem matemática, e tem muitas referências boas, a professora Maria Salete Belengut, o professor Jonei Barbosa, são exemplos aí que pode ajudar a fazer esta interação. Não é você olhar para o negócio e falar assim, lá um ângulo, lá uma reta. Não, é você fazer a releitura de determinados objetos do cotidiano, né, para a matemática, fazer essa interação, né, aquilo que prega esses autores. Tainara, não sei se eu te respondi, se ficou boa a resposta, mas é mais ou menos assim que eu penso, né? Agora, professor, a gente tem outra pergunta, é do Cleiton Martins. Ele pergunta, quais os caminhos que nós, professores, podemos seguir para desconstruir essa matemática dos deuses? A história do ensino e os motivos de suas construções é um caminho? Você, Cleiton, obrigado pela pergunta, né? Você fez uma pergunta muito difícil, mas o primeiro passo é entender esta dinâmica, este ciclo do conhecimento. Aprofundar estudos sobre isso, em relação a isso. Esse é o primeiro passo. Agora, o uso da história da matemática, a história do ensino, a história da evolução humana, ajuda enormemente a tomar essa consciência. Ajuda enormemente. Agora, um detalhe a gente tem que guardar, Cleiton. Dependendo de onde você está, o sistema de poder vai te proporcionar a estrutura tal para aquela crença. Só ajuda esse sistema. Isto depende sempre da busca a mais do que aquilo que a gente foi basicamente preparados aí na nossa formação, né? Nós temos que ir sempre além. Caso contrário, a gente vai ter que repetir práticas e procedimentos que que não deu, já foi um insucesso em muitas épocas. Eu lembrei de um detalhe muito interessante, é que eu trabalhava numa escola em Barbacena, uma escola particular, e teve uma coisa muito interessante lá, que um menino lá, né, ele não foi muito bem, não estava indo muito bem em matemática e tal, né, e assim, os professores lá, inclusive eu, a gente começou a dar uma mudada, mais ou menos, né, na forma de olhar a coisa, porém, mais ou menos porque a escola adotou sistemas de ensino, e sistemas de ensino é assim, né? Aula 1 tem que fazer isso, aula 2 tem que fazer isso e tal. E aí eu percebi, né, não era aluno da minha turma, mas a mãe foi reclamar de que ela queria voltar naquela aula assim, sabe? Olha, decora a tabuada, estava preocupado que o menino não sabia a tabuada, que tinha que decorar a tabuada, que não sei o que e tal. Né? E aí ela falou isso e ela fez um relato que é o seguinte: eu sempre fui mal em matemática, eu nunca me dei bem com matemática, eu não gostava de matemática. Ela não gostava da matemática, sempre foi mal, nunca foi bem e estava querendo que o filho dela fosse ensinado nessa mesma matemática que ela foi mal, que ela não gostava e que ela não foi bem. Você viu como o sistema de poder ele leva a gente para situações como esta, né? Pessoas que foram negação em matemática defendem essa forma ainda, né? Enfim, vocês têm essa responsabilidade de mostrar o novo
com responsabilidade. Responsabilidade é o quê? Eu não posso chegar lá e fazer alguma coisa porque eu acho que vai dar certo. Não. Vocês têm que estar ancorados em estudos. 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 Não que você vai ficar... Esse livro até sem capa. Ficar repetindo esses procedimentos. Não é isto. Mas você vai estar esclarecido de qualquer ação criativa que você tomar. Então, por isso que a gente tem que continuar estudando para ter esse suporte de dar uma resposta com firmeza sobre a sua propositura, né? Sobre a sua forma de entender como funciona essa estrutura e como você, como educador matemático, vai fazer para poder quebrar essa coisa aí. Cleiton, não sei se eu te respondi, mas é assim que... Eu acho que eu dei um encaminhamento, né? A história é um bom caminho, sim, né? E ajuda nesse processo. Eu assumo que matemática é uma atividade semiótica, e toda atividade semiótica é construtiva. Eu digo, eu não estou interessado em somente no resultado da soma de duas frações, eu estou interessado em como constrói essa soma. Acho que esse é um ponto principal para uma mudança, né? Professor, a gente tem mais uma pergunta, é da Sara Cristina. Ela pergunta, professor, além dos livros já mencionados, você teria outras sugestões para ajudar nessa releitura da forma de ensino de matemática? Olha, tem muitas referências. Tem muitas referências muito boas. Tem um livro, eu já passei por esses, né? Que é o Educação Matemática Crítica. São os que estão aqui comigo agora, né? Mas eu vou falar alguns aqui. Esse aqui também do Biratã já passei, mas esse livro aqui, ele é muito importante para a gente poder entender esta questão sobre esta matemática, né? O que é matemática, né? Esse papel da matemática e esse papel da didática da matemática. Tá? É claro que, Sara, é um olhar sempre filosófico para a coisa. A gente tem que saber ler, né? Ter essas leituras. Eu não vou falar do meu livro agora, não. Tem da Teoria Prática do professor Biratã, que também é muito bom. Tem muitos livros que estão saindo agora. Eu vou fazer o seguinte, tem muita coisa. Como eu falei, o livro da professora Maria Salete, tem os trabalhos de Jonet, tem um livro de um professor que eu ainda vou convidá-lo a fazer um trabalho comigo. A gente andou conversando, mas não tivemos oportunidade de continuar a conversa, é o professor Moloud. Fora isto, nós temos uma gama de produtos educacionais no nosso programa de mestrado profissional em educação matemática, que são também livros, não está na condição de livro, porque não está nesse formato, mas que são também materiais muito importantes e com muitas experiências positivas. Então, o nosso programa de educação matemática, ele tem essa quantidade de produtos educacionais que dá ao professor, olha, professor, está aqui algumas ideias, pense nelas, faça uma releitura delas e aplique com essa releitura na sua sala de aula. Trabalhos muito bons. Eu não vou aqui nomear um ou outro, né, mas tem uma gama de trabalhos ali muito interessante, né? Ali no nosso... Está no site lá, se eu não me engano. Daniel, depois... A Lectícia está aí, a Lectícia faz um mestrado, ela poderia depois passar o endereço, Lectícia, porque tem materiais ali muito importantes, e ali também você acha muitas referências, né, nas próprias referências desses produtos educacionais. Ok, Sara? No nosso site, pessoal, do Comap, nós temos o link que vai direto para o site do mestrado, do programa Mestrado de Educação Matemática. Então, qualquer coisa é só acessar lá também.
Professor, parece que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Eu vou fazer uma pergunta minha, aproveitar esse privilégio de estar como moderador do minicurso, que é, na verdade, assim, é uma reflexão, né, sobre o que você falou, de que muitos e muitos alunos, né, e alunas sempre relatam que não gostam da escola e principalmente não gostam das aulas de matemática. E aí, esse é um dos maiores desafios dos professores de matemática, fazer com que os alunos se interessem pelas aulas, né? E aí, como que entra essa relação da educação matemática crítica, desse pensamento crítico, de produzir, aí relaciona também um pouco com a pergunta da Tainara, de fazer com que o interesse do aluno possa ser alterado também com a tentativa de mostrar que a matemática está como que a matemática está no dia a dia. Então, assim, é mais ou menos isso, essa reflexão, essa questão de encarar esse desafio aí. E agora, numa nova realidade, que é o ensino remoto, né? Eu, como professor, quase professor formado, mas já dando aula particular, devido a essa pandemia, a minha aula particular é de forma remota, e a gente enfrenta diversas dificuldades, nas aulas presenciais nós temos diversas dificuldades, e no ensino remoto as dificuldades são outras. Conexão de internet, família ao redor, né, barulho externo e tudo mais. Então, entra várias questões aí nesse nosso desafio. Então, a gente está vivendo um novo momento, né, Daniel? Um novo momento, até mesmo para a gente poder repensar esta nossa sala de aula, né? Eu acho que nesse momento seria interessante. O grande problema é o seguinte: primeiro assim, né? Talvez até para o pessoal ficar mais tranquilo, né? Porque às vezes as pessoas falam, muito fácil para o William falar, hoje ele é professor da Universidade Federal, ele já tem um doutorado, etc. Eu fui professor da escola básica durante 20 e poucos anos. Por 20 e poucos anos, né? Fui professor da educação básica. Então, eu conheço muito das coisas que aconteceu lá. Já fui diretor de escola. Então, eu tenho uma caminhada. Trabalhei no ensino fundamental 2, ensino fundamental, ensino médio. Como diretor, tive contato com o Fundamental 1. Então, eu tenho, assim, uma visão da escola, né? Mas a escola modifica constantemente, né? E nós, por exemplo, agora estamos num novo momento de escola. E que poderíamos aproveitar bem esse momento para tentar fazer coisas diferentes. Aulas por meio de projetos, por exemplo. Poxa, cria um projeto de modelagem matemática, um projeto de resolução de problemas. Você pode explorar todas as competências que você imaginar em termos de um determinado assunto por meio disto, né? Usando as ferramentas. Agora, é lógico que a gente não pode deixar de pensar na dificuldade também de diversos alunos, principalmente da educação pública, que não têm um bom computador em casa, né? São dificuldades que nós temos. Mas mesmo assim, não adianta você enviar uma lista de exercícios para casa daquele menino, por exemplo. Poxa, por que ele não pode desenvolver ali na própria comunidade ou na sua própria casa? Vamos discutir aqui na casa sobre dimensões, por exemplo, e ele interagir na própria casa e mandar essas informações e depois a gente transformar este conhecimento teoricamente, né? Agora, é difícil, Daniel, é muito difícil esse momento, mas a gente tem que tomar essas ações. Não adianta a gente vir para a tela do computador achar que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia presencialmente. Se presencialmente já estava ruim, se a gente for repetir o mesmo modelo aqui, eu acredito que vai piorar. Esta é a minha visão.
Tá? E o que você disse, você está coberto de razão. São várias situações que a gente tem para poder pensar, né? Mas, quando a gente sai com dúvidas e com vontade de transformar, não tem quem segure. A gente vai e faz a diferença. Pode ter certeza. Faz a diferença. Olha, trabalhei numa escola, essa eu fui diretor também, depois eu voltei para dar aula um tempo depois, né? Essa escola tinha uma turma lá, que o pessoal, essa turma não quer saber de nada, eram alunos mais velhos, alunos de 15, 16 anos, que estavam lá no sexto ano do ensino fundamental, imagina. Já tomaram diversas bombas. Aí eu fiz um projeto com eles lá, que era de educação financeira, e eles montaram estandes e várias coisas, né, dentro dessa escola, uma escola de zona rural, que fica em Barbacena, né, em São Sebastião dos Torres, e criaram oficinas e tal, e eu tinha convidado o professor Marildo, ele não pôde, aí eu convidei o professor Marcelo, que foi orientando da Marildo, fez uma dissertação de mestrado muito boa, o professor Marcelo, lá de Barbacena, amigo meu, Marcelo Beghini, e nós eu levei lá, ele foi dar a palestra final para os alunos, viu o trabalho dos alunos, avaliamos, e nós fizemos até uma festa depois lá, um salgadinho, que não sei o quê. Você tem que ver, os alunos que mais se interagiram foram aqueles dessa turma, porque as turmas geralmente eram pequenas, eram 7, 10 alunos, essa turma era muito complicada para dar aula, e os alunos foram os que melhores explicaram, os que trouxeram os melhores exemplos, os que fizeram os melhores cartazes. Então, são experiências assim que a gente vê, poxa, tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa ali. A gente não pode desistir. A gente não pode. Porque se desistir, achar que não é possível, ou deixar o sistema engolir, o sistema quer justamente isso, viu? O sistema fala assim, ó, decora a tabuada, você tem que saber fazer continha. Tá bom, decoro. O que significa 5 multiplicado por 3? Você pode decorar a tabuada, mas você pode não saber o que é operação de multiplicação. Você pode decorar qualquer tabuada que você quiser. Sexta-feira eu vou trazer um exemplo muito interessante, né? Eu vou perguntar para vocês, já podem ir pensando para a sexta, quanto é menos 1 multiplicado por menos 1 e pedir para você explicar isso. Explique a sua resposta. E eu vou te dizer ali uma coisa que vai... Não vai, né? Não vai, né? Mas que vai, assim, deixar a gente pensativo, né? Já temos tarefinha para sexta-feira, pessoal. Isso. Vai pensar. Nessa também, menos 1 multiplicado por mais 1 é igual a mais 1 multiplicado por menos 1. Por quê? Por quê? Professor, vou dar continuidade aqui. Temos mais uma pergunta, mais duas perguntas, na verdade. Uma do Cleiton. Para a matemática crítica, é importante a interdisciplinaridade? Como você vê essa relação nas escolas? Gente, para cumprir, é o Cleiton, né? Cleiton, para cumprir esse papel de desenvolver essa visão maior de educação, né? Promover essa cidadania no sentido pleno e despertar esse potencial criativo, a gente tem que estar em consonância com outros conhecimentos também. A interdisciplinaridade ela é importantíssima. Mas não é aquela forma interdisciplinar que eles fazem aí, ou que faziam na escola antigamente. Eu lembro, teve uma vez que eu me rebelei. Eu estava dando aula numa escola, na comunidade dos Costas, em Barbacena. Aí, vamos fazer um projeto interdisciplinar? Vamos, que não sei o quê. Olha, o fulano vai cuidar disso, o doutor vai cuidar daquilo, e o William vai fazer os gráficos, porque ele é da matemática. Eu fiquei, eu não quero fazer os gráficos, eu quero estudar a história do negócio. Eu não quero fazer o gráfico, não quero estudar história. Você é da matemática, tem que fazer o gráfico, tem que fazer as contas. Você tem que interagir com tudo. Claro, no seu potencial mais forte, você vai contribuir mais. Você não pode só pensar,
Tá bom, faz tudo aí, manda para que eu faço as contas aqui agora, faço os gráficos e pronto. Não, você tem que interagir com tudo. Olha, gente, eu estou impressionado nesta pandemia, o quanto que a matemática vem contribuindo para o discurso, e não a matemática simplesmente, a matemática com um debate muito grande de especialistas na área de matemática sobre a própria pandemia. Isso está sendo muito rico e positivo a gente enxergar dessa forma. É claro que a partir do momento que você constrói um modelo matemático, você, naquele modelo, pensa numa situação idealizada. É a transposição do conhecimento do cotidiano para essa linguagem formalizada, para dar uma possibilidade. Tem um autor que chama Peirce, tem um livro dele, Filosofia da Matemática, esse livro é gratuito na internet, tem PDF também. Filosofia da Matemática, de Charles Sanders Peirce. Ele fala, matemática é a ciência das possibilidades. Então, você pega um problema que vem de uma determinada área, modela em termos matemáticos e ela vai te dar uma tendência. Não que ela te dá uma certeza, ela te dá uma tendência, uma possibilidade daquele algo acontecer. E aí ela faz um trabalho muito importante em termos sociais, quer dizer, mude de atitude que essa coisa tende a modificar. O grande problema nessa pandemia é que a gente não mudou de atitude. As pessoas não mudaram de atitude, pelo menos boa parte delas, não vamos aqui generalizar. Mas, enfim, é isso, né? Não sei se eu respondi, Cleiton, mas não sei se eu respondi. Parece que tem mais uma. Tem mais uma aqui, professor. É a Rafaela. Ela pergunta, professor, na sua opinião, a matemática foi criada ou descoberta? Rafaela. A Rafaela é nossa bolsista TP? É você mesmo, Rafaela? Você vê, né? Ela quer levantar uma polêmica no final da nossa apresentação. Rafaela, eu escrevi um artigo sobre isso, que justamente o título é este, né? Matemática é uma criação ou uma descoberta? Eu escrevi esse artigo, está publicado na revista, uma revista internacional. Gente, eu acho que eu estou ficando meio velho, né? A Union. Está publicado na Union. Se você colocar lá, né, o Williams da Cruz, Matemática é uma Criação ou Descoberta, vocês vão encontrar esse artigo. E ali é muito interessante, porque eu abro um debate sobre isso, sempre especulativo. E nesse debate especulativo, eu mostro que a matemática, ela ora é uma criação, ora ela é uma descoberta. E no final, eu respondo o seguinte, que dependendo de como você olha, ela vai ser uma criação ou vai ser uma descoberta. Então, a resposta é ambas. Depende de como você encara isso. Por exemplo, para os platônicos, eu estou falando Platão lá na sua origem mais tradicional, a matemática ela tem esse ar de divindade, né? Esse ar que os deuses que trouxeram essa matemática. Então, matemática é uma descoberta. Os deuses fizeram a matemática, cabe ao homem aquele especial ir lá e descobrir aquelas relações desenvolvidas nesse mundo que eles falam ideal, né? Então, ela é uma descoberta. Agora, ao passo que se você pegar, por exemplo, ali os intuicionistas, ele fala que matemática é uma construção, é uma criação humana, é uma construção. Vocês têm que ler esse artigo, gente. Esse artigo não foi porque eu escrevi, não, mas o artigo, às vezes eu pego para ler aqui também e falo, poxa, foi eu que escrevi isso, né? Porque eu estou falando isso com vocês, porque eu escrevi um outro artigo chamado O que é um texto, um livro didático da matemática,
e que eu falo que não é mais o autor a fonte do conhecimento. A fonte de conhecimento está no leitor. É o leitor agora que é a fonte de conhecimento daquele texto. Então, eu como leitor, às vezes eu fico pensando, né? Fico pensando no que eu escrevi em todos esses textos. E saiu um agora também muito interessante, que é Objetos e Processos, e eu também entro nessa linha. Na verdade, esse texto é complementar do texto Objetos e Processos, do texto Criação e Descoberta. Objetos e Processos foi publicado agora pela Redemat, há pouco tempo agora. Mas, Rafaela, eu vou dizer ambas, depende da perspectiva. Até na sala de aula acontece isso. Imagina você pega uma atividade em matemática. Você pegou aquela atividade, se a atividade matemática, o problema matemático que você pegou tem um resultado, então você vai descobrir o resultado, uma descoberta. Mas no meio daquilo tudo, você constrói toda uma situação, que eu vou chamar aqui uma situação diagramática, né? Constrói toda essa situação para se chegar ao resultado. E essa situação que você construiu pode ser uma criação sua, que é diferente dos meios, né, que outra pessoa desenvolveu para chegar naquele mesmo resultado. Então, esses meios aí, se é uma construção, é uma criação. Então, você constrói para descobrir, ou você descobre para construir. Pronto. Acho que vai ficar nesta interrogação. É isso aí, Daniel. Não sei se... Rafaela, não te respondi, não. Fiquei no meio do caminho também, entendeu? Mas dá uma lida no artigo lá. Muito interessante. Daniel, é contigo agora. Bom, professor, acho que a gente pode encerrar. Parece que não tem mais nenhuma questão. Então, quero agradecer a todos e todas. Deixa eu fazer uma coisa que eu vi na televisão. Não sei se vai dar certo aqui. Claro. Todo mundo abrir a tela, dar aquele tchau. Talvez um aí bater uma foto, uma coisa assim. Vamos ver se o pessoal vai querer. Podem ficar à vontade, cara. Eu vi isso, eu estou acompanhando. Olha o que eu acompanho, gente. Eu estava acompanhando a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Olha só, né? Aqueles discursos lá do Biden, né? Depois do Trump eu não aguentei o discurso dele todo, né? Mas e lá eles fizeram isso. Abre a tela e todo mundo dá um tchau bem grande aí, ó. Vamos lá. Tchau para todo mundo. Obrigado a todos aí. O pessoal está animado. Espero que tenha gostado, hein? Quero agradecer a todos e todas que participaram deste primeiro dia do minicurso. Daremos continuidade na sexta-feira, né, no dia 28, também às 19 horas. O formulário já está disponível aí no chat. E esperamos que todos tenham sido grandemente enriquecidos com essa atividade. Mais alguma consideração, professor? Não, aguardo todos sexta-feira, espero que tenham gostado, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço a todos e todas, boa noite.